Sobe a música gregoriana. Avante, roladores! Está começando o RPG de Quinta Profano, diretamente das páginas da obra de Eduardo Spohr, sendo desvirtuada pelas mãos de Lucas, o mestre demoníaco. Voltamos aqui com a nossa campanha de Filhos do Éden. Quem foi o terceiro? Foi Vaciloto? Também tirei 9. Só uma dúvida, já se tu pegasse aquela narração inicial do vazio e tal ou não? Peguei metade dela. Beleza. Vaciloto, da mesma maneira que os demais, a sua personagem continua por íons, eras, sem ser material, sem sentir nada, e quando sente alguma coisa não consegue saciar a razão daquilo. Até que depois de um tempo você finalmente consegue ver algo. Demanda um certo tempo esse que não dá para ser precisado, mas você vê. Quando você se acostuma com isso, é apenas cinza. Aquilo que está acima de você é algo completamente cinza. Você olha para o lado e também vê o mesmo cinza apático de sempre. Olha para o outro e também o mesmo cinza. Passa-se um tempo, é complicado. Não dá para se falar se é semanas, meses, dias, horas, minutos, segundos, décadas, séculos. Até que você finalmente começa a conseguir se levantar. Você olha para si, você vê que está a vestir algo. E infelizmente ou felizmente é o mesmo cinza sem graça, cobrindo praticamente todo o seu corpo. Você olha para onde você está, você tenta procurar palavra em si na sua mente, colchão, cama, é isso. E ela também é completamente simplória, feita com um lençol cinza apático, um pequeno travesseiro também completamente cinza e uma madeira tão velha que quase beira o cinza. O que você faz? Primeira coisa, finalmente me internaram por estar louca? Eu me levanto da cama e começo a procurar um espelho na minha volta. Você procura por um espelho e no pequeno cubículo onde você está, não há nenhum. Você olha para as suas vestimentas, elas cobrem do pescoço até os pés, mangas longas, completamente cinza. Você sente algo errado, algo como se não era assim que você deveria se vestir. Mas isso é passageiro. Você sente uma calma, um silêncio que há muito você não sentia. Você procura, varre o quarto com seus olhos e é praticamente tudo cinza, até que você vê algo que difere do cinza. É uma porta amarronzada que está no seu quarto. Eu vou andando cautelosamente até a porta e tento abri-la. Quando você abre a porta, você vê. Isso te deixa um tanto quanto mais tristonha, por assim dizer, porque praticamente todo esse local é de um cinza completo. E algo que é estranho, pelo menos a princípio, mesmo que esse princípio possa ter se passado décadas, é que há mais pessoas. Elas diferem de você, mas de maneira análoga, todas elas são mulheres. Todas elas utilizam o mesmo vestido completamente cinza. E você percebe que o cabelo delas está preso, você está até assim na sua cabeça, você também percebe. Seu cabelo está preso, cortado. Você continua a caminhar por um tempo, até que você consegue ver onde você está.
uma construção que mescla com o marrom e o cinza em meio a uma colina completamente vazia. Rapidinho, só um off-topic rápido. É pior do que eu esperava pra mim. E não tem nada pra eu fazer. As mulheres não estão fazendo nada, só estão caminhando. Você começa a olhar para essas mulheres em si, ver se tem mais algo a fazer. Elas São freiras. continuam. Cala a boca. Elas continuam a caminhar até que chega um tempo determinado que até mesmo a sua personagem novamente se recolhe para o claustro em si que estava. E é o que você percebe que anteriormente no seu quarto era imensidão de cinza. Você vê um pequeno altar amarronzado escuro, já velho. Você vai na direção dele, se ajoelha e quando você olha para cima após se ajoelhar, você vê uma cruz também feita de madeira amarronzada. Você pensa, tem algo muito errado, mas isso é passageiro. E você continua por horas e horas a admirar aquele objeto e ouvir as preces, as falas que as demais que estão aí também estão. A princípio isso te incomoda um pouco, mas é passageiro e como as demais você continua a rezar. Rezando pra algo acontecer. Já inquieta com esse marasmo todo, não sabe mais o que fazer pra ter alguma coisa de diferente. Beleza. E ao tempo que isso vai passando, cada vez mais algo no seu âmago diz: tem algo errado, algo que você não deveria estar fazendo isso. Ao tempo que vai passando, aquelas mulheres, assim como você, utilizando aqueles longos vestidos cinzas, os cabelos presos, as horas e horas passadas no claustro, para pequenos momentos livre dele, para caminhar ao redor da pequena construção, posteriormente seguido de horas e horas de devoção a uma divindade que lá em seu âmago te incomoda um pouco. Você continua nesse marasmo, esse sentimento, e você continua a crescer, mas mesmo que ele cresça aos poucos, ele também continua a ser passageiro. Existe um lugar pra tomar banho nesse lugar? Sim. Ou não é uma coisa normal? Tem um local para tomar banho, sim. Com a cabeça totalmente em branco, apenas seguindo o caminho, sem nem pensar, vou em direção a esse lugar pra tomar um banho. Quando você vai em direção àquele local, é um pequeno quarto, algo assim, também completamente cinza, com algumas tonalidades marrons. Você vê aquele balde pesado, aquela bacia pesada de madeira repleta de água. Quando você começa a se despir daquele vestido longo e pesado e cinza, algo na sua mente começa a te deixar um tanto quanto menos tristonha, menos deprimida. Não pelo fato em si de estar a se despir, mas pelo sentimento, o pequeno sentimento de liberdade. Mas da mesma maneira que incomoda a ti ver aquelas mulheres completamente submissas a uma vontade alheia, por assim dizer, esse pequeno sentimento de alegria também é passageiro. Eu começo a me lavar lentamente e conforme vou chegando nas zonas erógenas, começo a perder um pouco do meu tempo, sem nem pensar, massageando os seios, sentindo aquele prazer pequeno, solto o cabelo, lavando ele. Onde é que eu tô?
Quando você Repete na fala. voz do Marcelinho. Aí ela tirou a roupa, aí ela pegou o balde, começou a massagear os peitinhos. Parou. Quando você faz essa pergunta, aquele sentimento de vazio começa a ser completado por um monte de imagens do seu consultório, dos seus clientes. Quando você dá por si aquilo que você veio a se meter, não mais tristeza ou o que quer que seja leve e momentânea passa em si, mas uma fúria, por assim dizer, cresce no seu âmago. Você se levanta e você acaba saindo sem nem mesmo se vestir novamente. Você abre a porta e quando você abre, aquelas mulheres utilizando aqueles vestidos longos, completamente cinzas, olham para ti com a cara de completamente horrorizadas com aquilo que elas veem. Eu puxo a primeira pelo braço e rasgo a roupa dela. Saiam dessa escravidão, se libertem, vadias. Quando você fala Alguém isso... pirou foda. Hã? Voltando a ser boss, né? Alguém pirou foda, né? Aí, bota aqui. Cara, quando você faz isso, você percebe que não há mais ninguém aí. No local daquela mulher que você acabara de despila, há uma porta. Uma porta simples, de madeira. Entretanto, diferentemente das cores apagadas e tristonhas que tendem sempre a puxar para uma palheta de cinza, você percebe que essa é um tanto quanto mais clara e algo nessa porta em si te chama. Quando você olha para si novamente, você está com aquela sua roupa qual você utiliza nos seus trabalhos para os seus clientes. Aquela que não é aquela que significa quase como um pináculo da liberdade ao qual você decidiu se guiar, daquilo que você decidiu pautar a sua vida. E quando você vê essa porta em si, você vê várias memórias suas, mas de maneira diferente quando se presencia, quando se vivencia aquelas situações, você vê a figura como um todo, a figura como um completo. Você vê que algumas daquelas ocasiões, algumas não, muitas, quer dizer, em todas elas, você não necessariamente fez aquilo que você queria fazer, mas você fez aquilo que você foi criada, engenhada, transformada para fazer. Você percebe que em toda a sua existência, antes da morte e pós a sua morte, pós ser nascida, por assim dizer, como um demônio, você nunca teve livre-arbítrio. Seus clientes, de maneira análoga com o do Snil, costumam falar isso, sobre esse tal de livre-arbítrio. E finalmente você entende o que é aquilo. Finalmente você consegue entender o que é a possibilidade de sobrepor a sua vontade acima de tudo. O que você faz? Irônico ou não, a dominadora o tempo todo foi a submissa. E abro a porta. Quando você finalmente abre a porta e a fecha, a cena se encerra. Deixa eu ver agora. Gerson, tirar esse conta aí, que eu não me lembro mais. Foi 5, beleza. 5. 5 não. Foi Não, se eu 5 pudesse agora. escolher, eu quero 666. Jefferson, após o grito que tu deste, alguma coisa mexeu nas tuas costas, tu sentisse uma dor fulminante, mas por um longo tempo você não mais sentiu nada. Apenas o não existir
apenas o vagar por uma imensidão de inexistência. Você tentou falar, tentou gritar, Mas é tranquilo ou perturbador pra mim? Esse não existir. Quando você tenta gritar, falar, nada acontece. A princípio pode ser um tanto quanto tranquilizante, já que seu mundo foi um completo caos, mas após íons, décadas, após íons, eras, sem nada acontecer, sem nada existir, é como se tivesse algo apertando seu coração, algo que incomodasse de uma maneira tal que você quisesse gritar, mas não existe, você não tem pulmões para gritar. Você continua a vagar sem nem saber se está vivo ou morto, até que você cai no chão. Todavia, o completo nada continua. Você vê aquela imensidão, aquele não existir e existir ao mesmo tempo, aquele negrume. Após muito tempo, eras, você se sente velho, você se sente cansado, você quer morrer e mesmo assim não consegue. Até que quando você dá por si, você está sentado em uma cadeira, você finalmente vê suas mãos, você finalmente dá por si. Você vai se lembrando das suas memórias, de ter sido um demônio, ter nascido como um demônio. Até que você passa-se um tempo e você vê que na sua frente há outra cadeira. E quando você vê que na sua frente é outra cadeira, mesmo sem ter uma figura em si, você olha para cima, para os lados, até mesmo para baixo. A não existência é um tanto quanto perturbadora, você finalmente percebe. Há apenas você sentado em uma cadeira com outra cadeira de frente. Ô Lucas, poderia-se dizer que é um vazio enlouquecedor? Provavelmente. Eu tô planando entre a loucura e a sanidade o tempo todo, então, né? Sim. Cutuliano. Quando por eras você se vê deparado apenas com a cadeira vazia, você sente como se algo chegasse até você, uma presença, alguma coisa um tanto quanto familiar. Até que após um tempo gigantesco, completamente enlouquecedor dessa tensão de que algo vai acontecer, e mesmo assim nada acontece, você vê, como forçando os olhos, uma silhueta se aproximando, até que ela vai em direção à cadeira, ela puxa um pouco essa cadeira para se sentar, mas mesmo após essa figura se sentar, você não consegue ver ao certo o que ela é, o que isso é, até que seus olhos vão se acostumando, ou sua mente vai se acostumando com o existir, o não existir, a sanidade e a loucura, até que a figura finalmente possui uma forma. E a forma é aterradora demais. Você sabe quem é. E quando a forma finalmente se mostra, ela dá um pequeno riso e fala: "Faz muito tempo, meu filho." Eu só fico meneando a cabeça assim, em negação. Não pode ser. Não você, não aqui, não agora. Nunca poderia ser você. No início ou no fim. Não poderia. Eu começo a arranhar os braços da cadeira com as unhas, pressionando e segurando um grito que está entalado na minha garganta, de uma sensação catártica de querer gritar, mas não acreditar que aquela criatura ou ser ainda esteja à minha frente. Quando você tenta fazer tudo isso, você olha novamente em direção à cadeira que você tentou arranhar. Ela está intacta, sem nenhum arranhão.
Você olha para a figura ainda com aquele grito engasgado na garganta, sem conseguir realmente gritar. E a criatura novamente, calmamente, com aquele sorriso sarcástico no rosto, e fala: fui sempre eu, e você sempre soube que seria eu, meu filho. Eu me levanto um instante para tentar jogar a cadeira para longe e gritar: eu sou maior que você! Eu conquistei a minha grandeza! Quando você pensa em fazer tudo isso, quando você dá por si, novamente você está sentado na cadeira, completamente estático, com aquele grito travado na garganta, como se esse evento que você se rebeldia contra seu pai nunca tivesse acontecido. O que você quer, pai? Mais alguma coisa que eu jamais poderei te dar? Os outros dois ainda estão junto de você? Por que você buscaria a ovelha branca da família? Você já ouviu as suas andanças com aqueles malditos humanos? A fábula do filho pródigo? Eu tenho certeza que já. Vá por mim. Você é o experimento que deu certo. Você é aquilo que vai me fazer grande, aquilo que vai me fazer notável, aquilo que vai me fazer desafiar tanto os céus quanto o inferno. Você A grandeza que nunca, eu conquistei. você nunca se perguntou como um demônio consegue gerar prole? Eu poderia presumir que seria uma cegonha, ou talvez, se tratando de demônio, um morceguinho encontra um vasinho de plantas e planta lá a sua sementinha profana, alguma coisa desse tipo. Há muito tempo eu lhe observo, antes mesmo de você cair. Se lembra de como era habitar a cidade de Pratar, Gaunter? E quando ele fala isso, se vê numa cidade gigantesca, completamente feita de prata, por assim dizer, e todos os outros que estão a vagar são figuras completamente belas, feitas de nada mais, nada menos do que a perfeição. Entretanto, mesmo nessa perfeição, você sente que falta algo. Quer falar alguma coisa, Adson? Não, eu... Não, então eu ia falar alguma coisa, Adson? Pode falar. Não, eu ia perguntar se é algum palácio do céu. Mas acho que é descer pra perguntar. E quando você dá por si, você percebe onde realmente você está. E do seu lado está o seu melhor amigo, não só seu amigo, o seu grande irmão de batalhas, criados pelo poder supremo de Yahvé para a manutenção dos céus, a manutenção da terra em si. Ô Lucas, esse Simon Abdir, ele não é uma versão do Gaunter Abdir, ele é uma versão do Hansel Abdir ou é um dos meus irmãos? Eu quis alterar o nome do chefe dos Abdias aqui, pra não ficar repetitivo. Ah, beleza. Pode ser um dos vários nomes dele que tem esse lance também, né? I have many names, tá ligado? Vai pegar do diabo. E quando você dá por si, o seu grande irmão está ao seu lado. Apareceu? Uhum. E ele olha pra ti com a cara de incrédulo, Tu balança um pouco a cabeça, como se há muito tempo você estivesse longe de casa. Algo te incomoda. Há mais de uma semana.
longe de casa há mais de uma semana. Quando você É se assim. vê nessa cidade completamente de prata, figuras completamente belas, a mais perfeita perfeição, se é que é possível falar isso. O seu irmão preocupado contigo. Tudo isso se quebra como se fosse um espelho e novamente você está preso à cadeira com seu pai de frente, olhando com um sorriso malicioso. Ô Lucas, eu queria acrescentar que tanto a perfeição extrema como o vazio extremo, eles dão quase como uma coceira no interior da minha mente, de que tem algo sempre muito errado em extremos. Tem sempre algo muito... É quase como uma coceirinha no centro do meu cérebro, assim, de uma coisa assim que é impossível aceitar, se conformar ou se ajoelhar perante ou a perfeição extrema ou ao caos extremo e tal. E quando eu volto e me deparo com o meu patriarca, né, do qual eu me rebelei, eu digo, sabe, pai, eu só queria forjar o meu próprio caminho, para que você entendesse que não precisamos viver abaixo dos humanos. Nós poderíamos ser humanos de certa forma. E foi lá, entre eles, que eu encontrei o meu lugar. Um lugar onde eu posso perverter a natureza da minha própria maldade. Onde eu posso usar o meu mal para enfrentar o verdadeiro mal. O todo o mal. E não há nada que você possa fazer, dizer ou me fazer que possa me desviar dessa ideia. Quando você fala isso de uma maneira extremamente súbita, ele te segura pelos ombros com um sorriso largo e fala: mas você não vê a beleza disso, filho? Eu fiz isso. Eu implantei esse sentimento em você. De uma maneira estranha e engraçada, você é praticamente um humano. Você é o experimento que deu certo. Diferente dos seus irmãos, podemos dizer assim que você é o humano que eu consegui criar. Você é aquilo que faz com que eu me aproxime de Yahvé. Você não percebe a beleza nisso? Caralho, velho. Eu afasto os braços dele assim, fico estarrecido por um momento e olhando assim de longe. Eu tô em choque, velho. Você é a prova que eu, aquele dos muitos nomes a qual você me conhece como Simon, o seu pai, seu patriarca, consegue imitar o próprio Yahvé. E devo dizer, de uma maneira um tanto quanto modéstia, de uma maneira melhor. Você nunca estranhou você conseguir, mesmo que de maneira débil, criar pequenos feitiços, utilizar a magia patética dos humanos? Nunca achou isso estranho? Quantos demônios você conhece que podem fazer isso? Inclusive na Terra, durante o período em que eu passei, eu conseguia exorcizar demônios também, as paradas assim e tal. Aí eu vou começar a ficar meio em crise assim, botar a mão na cabeça, eu vou passar a mão onde antes era a tatuagem, vou ver se eu ainda sinto ela, vou ver, ficar girando os pulsos e eu tô incrivelmente perturbado, véio, com a possibilidade de talvez ser uma criatura profana mais próxima do humano. Quando você vai fazendo ou como tem no título do Visão de Tom King, um pouco pior que o humano. Não cheguei a ler, eu tenho que ler essa HQ aí que tu falasse. Quando você vai procurando essas coisas, essas memórias vão passando na sua mente, você exorcizando, você aprendendo
feitiços que, mesmo que não funcionassem em demônios muito fortes, por assim dizer, mesmo assim é algo que em teoria só mortais podem fazer, pois só eles possuem o dom dado por Yahvé, o dom da alma, que consequentemente o dom do livre-arbítrio. Você começa a se questionar e o sorriso do seu pai vai ficando cada vez mais largo. Você não percebe o quão você me deixa orgulhoso, meu filho. Vá por mim. Você é a prova que nós podemos superar o patético que nos criou. Com você ao meu lado, podemos alcançar muito mais. Imagine, você sendo meu braço direito, podemos remodelar a partir da sua vontade a própria terra, o próprio céu e o próprio inferno. Bicho, eu falo pra ele, eu tentar palpar o meu carro procurando um cigarro, eu acho, alguma coisa do tipo. Acha? Beleza, eu acendo o cigarro e a luz da chama, né, que eu acendo, ela se incendia negra, acendo o cigarro e o fósforo se perde na vastidão do abismo. E eu profiro as palavras: se você criou um humano, ou eu sou o próximo humano, diria até um pouco pior que um humano. Aí eu dou um sorrisinho de canto de boca. Você criou o seu pior algoz. A escolha de repudiar os caminhos do falso pai. Essa é a escolha que só um humano poderia ter. A escolha é a dádiva que você me deu. Ela eu vou usar contra você. Aí eu dou aquele peteleco no cigarro em direção a ele e tento conjurar uma magia de repulsão, alguma coisa do tipo algo que seja manifestadamente mágico e que seja de repúdio àquela criatura, a energia que ela representa, ao caos que está ali presente, para tipo afastar e ficar um sinal muito claro que se existe grandeza no plano do Abdi, eu existo única e exclusivamente para repudiar essa grandeza. E o maior fardo que eu vou carregar é ter para sempre essa grandeza rejeitada, igual a um personagem de quadrinhos, e é muito foda. Quando você... Falei. E com isso, talvez, o meu objetivo com tudo isso é cultivar o pior da raiva dele. Que eu serei sempre aquilo que nunca deveria ser. Eu serei sempre a expectativa e não a conclusão. Quando você faz isso, quando você começa a conjurar tal coisa, quando você começa a sobrepor sua vontade sobre o tudo e o nada ao mesmo tempo, você vê que a figura do Simon começa a se afastar. A princípio, lentamente, ele se levanta, te segura pelos braços e fala: essa sua vontade, você tem que ficar ao meu lado, você vai ficar ao meu lado. Eu lhe criei, você é tudo aquilo que eu projetei. Eu preciso de você e você precisa de mim. O seu erro é achar que eu realmente preciso, porque você realmente me deu um presente e eu vou fazer o melhor dos usos. Aí eu solto os braços dele assim e vejo ele se desvanecer no vazio. Quando você finalmente faz isso, quando a figura do Simon, se é que esse é o nome dele, desaparece na imensidão do abismo, você não mais está sentado em uma cadeira. Você está de pé, de frente a uma pequena e simples porta de madeira. Ô Lucas, eu tenho algum vislumbre de alguma criatura ancestral, algo antigo, algum poder inexplicável, alguma presença, apesar de ser uma não presença também, de algo que circunda esse lugar, algo que habita esse lugar?
Pelo menos não a princípio. Eu posso tentar mergulhar mais profundamente nas trevas? Quando você vê a porta em si, você tenta vagar pela imensidão do tudo e do nada ao mesmo tempo. Entretanto, à medida que você sobrepõe sua vontade sobre esse local, você percebe que ele é extremamente grande e extremamente pequeno ao mesmo tempo. Não importa quanto tempo você passe a mergulhar, a vagar pela imensidão, a porta sempre está ao seu lado quando você olha. E você abre finalmente a porta após vagar por no abismo, por assim dizer. Quando você abre a porta, você não percebe, mas estranhamente a figura do Simon finalmente, como se ela aparecesse em meio às brumas, dá um pequeno riso e a sua porta, ela fica com uma pequena fresta aberta. E nisso a cena fecha. Como assim uma pequena fresta aberta? Ele pode ir, sério? Não sei. Quando vocês O rabo já passou. Quando vocês dão por si, é como se vocês sempre estivessem lá e mesmo tempo como se fosse extremamente recente. Vocês se veem todos, inclusive o Shurato, sentados em uma espécie de cadeira, uma mesa de 4 lugares e todos vocês sentados lá. Eu olho pra minha mão. É uma mão ou uma pata? Uma pata. Tá de boa então. Olha, que viagem é essa, velho? Eu dou uma cutucada no Shurato e digo, me passa o açúcar. Eu Por olho acaso assim a na gente mesa. usou um Eu passo. LSD hiper lubrificado com seivo de macaco velho, velho? Pô, achei Como é que que a gente eu tava vivendo como freira. Tem noção do quão triste é viver como uma freira? Quando ele fala desse, eu me lembro do que tava acontecendo. Pera aí. Eu me lembro de algumas coisas. Eu era pobre. Eu saio da cadeira. Consigo sair dela? Ô Adson, o pior é que tu não era pobre, tu era um agricultor na época da Rússia comunista, pô. Essa é Eu pior era que um carinha. pobre. Eu era um carinha, né? Olha, tem um carinha ali. Um camarada tu era. Camarada. Já, camarada. A gente sabe onde a gente tá? Não. Não, Eu- boa pergunta. Eu saio da cadeira e digo: você que limita o meu potencial, apresente-se. Algo que é estranho é como se você, não só você, mas todos vocês sentissem como se uma trava que existira no potencial de vocês fora desfeita. Vocês não Ele sentem. começa a gritar e fazer como se fosse fazer cocô nas casas. Aumentando meu ki pra mais de 9.000. Em português é 8.000, só em inglês que é 9.000. Mas o meu vai ser mais de 10, que agora eu tenho muito potencial. Beleza. Sim, Matheus, tu faz Isso me lembra dos meus pais dizendo que eu tinha todo o potencial do mundo e hoje eu tô aqui jogando RPG com vocês. É triste. Foi É. mal, velho. Só que eles não falaram se o potencial para o bem ou para o mal. Bom ponto. Sim, tu não. Pelo menos nenhum de vocês sente isso. Tu dá esse grito, Shurato, tanto você quanto o Galter. Vocês param e pelo menos a princípio. A gente grita um olhando pro outro assim. E pelo menos. Eu meti o dedo no cu de ninguém ainda. E pelo menos a princípio ninguém aparece. Vocês veem que há uma xícara, 4 xícaras no caso para cada um, e há café nela. Tem outras pessoas aí. Depois dessa cena de euforia, eu me sento de volta na cadeira. Não há Eu levanto a Nada, mão e né? mando o garçom, traz um pouco de leite aí, por favor.
Algo que Nada vocês resgata mais a normalidade do que uma xícara de café. Algo que vocês percebem é que as janelas em si, quando vocês olham para as janelas, como se a mente de vocês, pelo menos em princípio, tivesse a bloquear algo que aos poucos a mente vai se acostumando e desbloqueia. Vocês veem como se estivessem do lado, como se estivesse não nesse restaurante em si, mas realmente visualizando o que está a acontecer, o eclipsar do que algo aparenta ser uma estrela. Mas à medida que vocês vão entendendo, aquilo ali não é uma estrela, talvez seja um conjunto destas, não é algo mais complexo, algo mais grandioso. Vocês veem como se vocês estivessem a observar o eclipsar, o findar, o fim do universo que vocês conhecem. Vocês veem que as estrelas começam pouco a pouco a se apagar, e quando cada estrela vai se apagando, vocês sentem os seres que dependem destas também se apagar. O apagar de todas as vidas, de toda a existência. O final completo da criação. Vocês Total olham eclipse of isso. heart. O quê? É total eclipse of heart. Vocês olham isso. É como se vocês, pelo menos, quando vocês observam isso, mesmo tendo gasto uma pequena fração de segundos, é como se vocês tivessem parado para observar por horas e horas, até como se fosse num estalo, num susto, acordando de repente de um sono, vocês novamente voltam a ser. E vocês veem uma pequena plaquinha modéstia preso próximo ao balcão. Uma tem dizendo bem-vindo, e vocês olham assim para o lado, outra com várias figuras que vocês não conseguem compreender, mas um quadro um pouco maior. Nesse quadro um pouco maior, escrito em algo que vocês não conseguiam identificar a princípio, mas depois de um certo tempo vocês vão se acostumando com essa escrita em si, e tem algo escrito parecidamente com o restaurante do fim do mundo. Tem um garçom ali mesmo. Por enquanto não. É um restaurante do Monstro das Galáxias ou é um restaurante no fim do mundo, literal? Boa pergunta. Esse lugar tem janelas, certo? Só uma janela, sim. Eu vou até ela e olho o que tem lá de fora. Quando você Fico olha, tomando meu cafezinho. você sente Eu também, velho. Não desperdiçar o café, não. Quando você olha, você sente novamente o eclipsar de várias e várias estrelas, e com elas o eclipsar de várias e várias vidas. Como novamente, como se fosse aquele estalo, você dá por si. Tá. Eu paro de olhar a janela, balancei a cabeça. Essa merda. Primeiro um deserto. Agora isso. O que mais falta? Eu vou andando, vasculhando o local. Quando você fala que mais falta, você escuta um sininho, um sino, alguma coisa do tipo. Você olha, uma porta mais ou menos do teu lado assim, se abre. Quando ela se abre, você vê duas figuras. Pelo menos uma delas é extremamente parecida. Parecida não, familiar a vocês. Quando a figura entra com a cara de extremamente perdida, como se estivesse olhando para cima, olhando para o chão, como se estivesse se acostumando ao local. Ele nem prestou atenção em vocês realmente. Ele tá com uma cara de completamente perdido, uma cara tristonha. Quando ele vai andando assim um pouco mais, outra figura da mesma forma, completamente perdida e sem nenhuma noção, também adentra no local. Porra. Ambos estão sem entender onde estão, perdidos. Eles olham vocês, fazem aquela cara de que porra é isso? Vocês fazem algo?
eu abro um portal, um espaço-tempo e volto para uma era em que eu posso encontrar a Shamira, a feiticeira de Endor, Não. e ela passa 2 runas dos meus braços no exato momento. Não. Shamira eu não conheço, mas Shamira mora lá no Salgado. Na hora que tiver, no exato momento que Shamira for dar as runas da Abno, eu vou entrar no meio assim, não! Aí elas vão cair nos meus braços. Não. Acho que não é assim que funciona. Mas vai ter que ser. Eu tô usando meus como é? Os dinheiros do jogo. Os cash do jogo aqui. Beleza, o que vocês fazem quando vem essas duas figuras adentrando? Eu começo a abrir minhas loot box tudinha. Calma. Eu olho pra. Era isso aí eles. que tu queria, Alfredo? Fala com uma cara bem irônica olhando pra ele. Aí ele olha na tua direção e... Nos conhecemos. Por hora. Peraí, Você eu se não- conheceu no Vale dos Enxutos. Tá se fazendo salame por quê? Foi tu que mandou a gente lá. O quê? Lá onde? Onde é isto? Onde eu estou? Tem alguma forma de insight nesse sistema pra ver se ele tá mentindo? Tem sim. Tem... Deixa eu olhar a perícia aqui. Olha na ficha. Lermentes. Foi Alfredo que entrou aí, velho. Foi. Oi. Apareceu pra vocês não? Foi Eu vou- o handout? Eu vou ler, Olha só. ô Lucas, eu vou ler a mente dele e do meu papi. Calma, deixa eu olhar aqui a ficha aqui de... Acho que seria Notes, né? É, A gente aqui é tem Notice, noção. bem lembrado. Aqui é Notice. Mas o cara também pode ler a mente pra saber se o cara tá. Até na descrição do Lermentes aqui. É, mas eu não Eu sei se acredito que eles estão falando a verdade. Eu não sei se Vaciloto tem Lermente. A skill mesmo é isso aí. Alguém vai fazer mais alguma coisa? Só o Vaciloto vai querer Eu vou ler a mente dos caras. Vou ler a mente dos caras pra ver o que tá rolando. Cara, aí. quando tu utiliza tua Solta um vontade. Notes. Tu utiliza o que, Matheus? Notes. Joga aí. Se alguém quiser usar Notes, se não tiver, é só jogar Unskilled. É pra ter jogado no esquerda. Tanto a Alma quanto vocês, vocês. Tá estranho isso, vocês não sabem se ele tá falando a verdade ou mentindo. Gaunder, quando você utiliza a sua habilidade de Lement, começa a adentrar na figura, tu tem que rolar o quê? É um Spirit ou é Smart? Eu não me lembro. Não, aparentemente é uma magia. Eu tenho que atacar Sim, o cara, é um poder. passar e aí. Sim, mas qual é a rolagem que tu faz? Eu não me lembro de cabeça, olha aí por favor. Eu acho que é Smart. Deixa eu ver aqui. Leitura de mente. Custo 6, range 24, duração não fala. Pode gastar 3 pontos para acrescentar memórias de curto prazo. Leitura de mente permite ao personagem ler os pensamentos dos outros. Irresistível de astúcia. Beleza, Com joguei. alcance e fadiga para o leitor de mentes aqui. Ela tem que jogar astúcia, não é isso? Uhum. Joga o teu aí, eu vou jogar o dele. Então lê espírito, foi mal. Só jogar de novo. Deu 8 minutos. Ele tirou 1, eu joguei aqui. Eita, Alfredo é burro. Quando você adentra na mente dele, pelo menos a princípio superficialmente, você percebe que ele realmente não está a mentir. Ele acabara de sair de um abismo a qual ele adentrou, vagando pela imensidão de um local que ele não deveria estar. Ele sempre fora devoto de Deus, ele sempre fez sua obra. Aquilo ali não era o que era garantido a ele. E quando ele finalmente saiu desse lugar, ele se deparou com essa coisa, essas mesas, essas cadeiras estranhas, vocês. Ô Lucas, ele é humano. Ele tá como humano aí. Ele não é um humano, todos vocês sentem a aura dele.
E o Simon Abdir também. Eu tô lendo a mente dele e tô vendo que ele tá confuso Sim. e fora do tempo e espaço. O Simon também tá completamente desnorteado, ele tanto não sabe quem é você ou onde está. A mente dele inicialmente, ele se lembra do discurso completamente eloquente do Lúcifer de juntar os anjos e afrontar a heresia de Miguel em si, de atacar constantemente os humanos mortais. E não porque ele realmente acreditava que os humanos deveriam ser protegidos, mas porque lá no fundo ele sabia das reais intenções de Lúcifer, por assim dizer, que é apenas um filho se revoltando contra a criação do pai. Ele caíra como muitos de seus irmãos, e alguma coisa, enquanto ele vasculhava as bibliotecas que já existiam nessa dimensão chamada de Sheol, ele encontrou algo. E quando ele encontrou esse algo, ele visualizou o abismo. Na mente dele está um pouco confusa o que é o abismo, mas após ele sair, ele apareceu aí. Eu vou aguardar o propósito de tudo isso aí, que agora não me foi revelado. Aí eu vou e me aproximo e eu vejo se tem mais cadeiras e ofereço para eles se sentarem pra gente ver o que é que vai aparecer, o que é que vai surgir aí a partir disso aí. Sim, tem mais cadeiras. Vocês puxam um, colocam na mesma mesa de vocês ou não? Sim. Eu fico desconfiado com o meu pai, né? E por eu ter vasculhado a mente dele, eu vejo se ele tem memórias recentes de alguma conversa estranha que a gente teve. Não, pelo menos não a princípio. Então podem ser versões anteriores deles. Tu fala isso pra galera? Sim. Quer dizer então que não é realmente teu pai, é alguém que veio antes do teu pai ser teu pai? Ou meu pai de outra época. Antes mesmo dele se tocar do que ele é, ou sei lá. Calma. Então é antes de tu virar um escravo do Alfredo? Eu Provavelmente tenho escravos. É um lugar além do Pera aí, tempo não. em que eles eram. Como assim, escravos? Vocês são meus escravos? Eu não me lembro de vocês. Não, a gente não é nem escravo. Calma aí. O que você é? Ô, Lucas, eu vou tentar projetar minha mente pra dentro da esfera do Olokun e procurar iluminação e um direcionamento aí pra o que tá acontecendo. Cara, quando tu procura, os itens de vocês não estão aí. Eu só continuo checando o local. Eu tento fazer rabiscos em cima da mesa de um possível encantamento de localização, alguma coisa aqui pra revelar pra gente. Como Sim, vocês ele me começam? responde quando eu perguntei aquilo? O quê? Eu não entendi. Repete ele. Eu perguntei pro Alfredo, o que você é? Ele levanta a mão dele treme. Eu não sei. Tem algo errado, alguma coisa aconteceu de errado. Eu sempre fiz o serviço de Deus. Eu vim à Terra Prometida, mas o que eu recebi, dor, sofrimento, por eras eu fui torturado até que eu me tornei isso. Ele baixa a cabeça assim e, pelo visto, entendi alguma coisa errada. Eu acho que eu sou um demônio. Ou você é uma versão muito mais agressiva de Jó. Vacilou, tá do lado. A posição de vacilou, tá? Não sei, relação à é com mesa. vocês. Pode estar do teu ser. lado. Tá, eu me inclino assim pra próximo dele e digo, isso seria a chance, cochichando, né? Isso seria a chance pra colocar um fim no baronato de Alfredo. Tá esperando o quê? Minha aprovação? Porque eu não tô muito bem dado pra esse tipo de coisa. Então tu quer que eu elimine ele? Na verdade, o rapaz de 4x4. Ou você, pode ser.
Eu fico com Eu você. tô muito curioso qual o propósito de tudo isso aí, que até agora eu não entendi. Se é pra gente matar, se é pra... O que é? Pra gente assistir o Bom, fim do Se universo? não é pra matar, é uma boa chance. Quando vocês estão a se perguntar qual o propósito do local onde vocês estão, o que é aquilo, isso não tá fazendo sentido. Se essa é ou não versões anteriores do Alfredo e do próprio Simon, vocês veem saindo da parte que fica o balcão, que seria a cozinha do estabelecimento, uma criatura que pelo menos a princípio a mente de vocês não reconhece em si. Vocês demoram um pouco a se adaptar, a aceitar que isso existe. Quando a mesma vem tragando um cigarro e com a bandeja na outra mão, ela vai na direção de vocês e fala com um forte sotaque que vocês identificam como vindo da França. Eles falam: Perdão, monsieur. Pardon. Estes convidados, não é bom falar com eles. Eles têm outros assuntos a tratar. Por favor, cavalheiros. Ele meio que direciona os outros para a mesa do canto. Ele coloca a bandeja assim na mesa onde vocês estão. Aí vejo que vocês possuem muitas perguntas, correto? Eu me inclino um pouco cochicho pro Snil. E é por isso que não se deve fumar. What the fuck? E Olha o a cara que do vocês bicho, com certeza é o finalmente cigarro. percebem é que ele não fala movendo a boca, se é que ele assim a possui. Isso está a ecoar na própria mente de vocês. Eu voltei da minha vasculha. Sim, sim. Você vê tudo isso aí. Cara, Eu não tô achei sendo nada. Eu tô sendo incapaz de interpretar o que tá acontecendo. Pra você não. Eu só sento e tomo café. Basicamente, o LSD ainda não passou efeito. É isso que tá acontecendo. E quando vocês sentam e a criatura completamente estranha, aberrante, continua a falar mentalmente com vocês com aquele forte sotaque dele, Eu pergunto, o que caralhos tem nesse café? com aquele estranho sotaque dele vindo da França, e aquelas duas outras figuras claramente deslocadas é um e possivelmente versões anteriores daqueles que vocês conhecem como Alfredo e o Simon Abidir, a gente encerra a sessão por aqui. Cara, mas vai ter o que aí? Eu não tô entendendo nada. Basicamente, a gente vai fazer uma rave cósmica, cara. E tu vai ser meu escravo. Ai, minhas costas. Ô Lucas, Oi. ainda vai ter outra sessão, né? Sim, Ainda tá gravando. tá. Gerson, pode puxar aí. Queria o falar do meu amigo que tinha sido preso porque bateu na mulher e tava usando droga. Pode fazer isso, porque já tá solto. Cara, eu ainda tô tentando processar o que tava acontecendo, que eu não entendi. Assim, eu entendi. Só que... Porque meu irmão vai ser pai hoje, eu ainda não absorvi essa informação. Seu irmão vai ser pai? Sim. Quer dizer, Parabéns, tio. Eu sei como é a sensação. Teu irmão vai ser pai também, Jefferson? Já foi. Ah. Quer dizer, ele é, mas. Já foi. A criança já foi encontrada Por um minuto afogada. essa conversa teve um tom muito triste. Ele é, mas assim, a sensação de descobrir a notícia de uma hora pra outra, eu sei como é. Sim, puxa aí o encerramento, Jefferson. Depois a gente conversa sobre a mesa de hoje. Se você entendeu alguma coisa, deixa o seu curtir. Se você não entendeu, deixa o seu comentário.
A todos que Cara, estiverem interessados, não usamos nenhumas drogas para produzir nossas histórias. Obrigado. a pior droga é sempre a mente compartilhada de todos nós funcionando para criar o RPG. Mas enfim, foi bem rápido e ao mesmo tempo muito estranho. E deixe seu curtir, comentário, compartilhe se você quiser. E abraço, beijo. E não se perca no vazio, é estranho pra caralho. E Uma é observação isso. a ser feita é que hoje foi tão forçado que até os cabelos da cabeça dele caíram. Só pra constar, pessoal, a gente tem que mover agora pra próxima sessão do script. Vamos lá. Beleza, beleza. É. Até valeu quinta-feira. aí. Falou. Até a próxima quinta-feira. Mas é domingo! Shh, cala a boca, é sempre quinta, é sempre quinta. Oxe, aqui É que eu tô no futuro, vocês quinta-feira. esquecem disso. É verdade. Ah, o futuro da quinta é domingo, faz muito sentido. Beleza. Valeu. E dá pra entender como foi a mesa com esse comentário. E fala. Eu falo.